Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora Na conseguimos. verdade, isso foi tudo uma grande estratégia de marketing para a gente deixar todo o pessoal um pouco mais ansioso, esperando mais, entendeu? Entendi, entendi. Fica É, tranquilo. que bacana. É, vamos lá, a gente começa sempre assim, né? Vou pedir para o senhor se apresentar aí, falar um pouco de você, Se, né? Sua se falar, especialidade. se falar senhor de novo, eu desligo a câmera. Você. Vou pedir É, para é, você se apresentar aí, então, Fabrício. Fala um pouco brevemente assim sobre você e depois a gente dá início aí, algumas perguntas e o pessoal também tá. interage bastante. Boa noite a todos. Eu sou Fabrício Selman. Sou um adicto em recuperação, que isso vem em primeiro lugar. Estou há 27 anos, 4 meses e 4 dias limpo. Essa é a coisa mais importante da minha vida, porque se não fosse por isso eu estaria morto, louco ou preso. Mas nesse processo eu sou formado em marketing, pós-graduado em gestão empresarial. Aí fiz uma primeira especialização em dependência química pela Unifesp. Depois disso eu fiz o meu curso de psicanálise, e do curso de psicanálise me deu muita vontade de conhecer mais o processo humano. Eu fiz uma pós-graduação na PUC de filosofia e autoconhecimento, e depois eu entrei outra pós de neurociências, e agora, neste momento, hoje inclusive estava fazendo isso, eu estou fazendo uma pós em psicanálise. Então eu juntei aí o que o grupo Recanto preza, né? O profissional e o empírico juntos. Essas são duas coisas bem legais aí que eu acredito. Massa, bacana, valeu. É, assim, então, assim, 27 anos, 4 meses e 4 dias, você falou que tá limpo aí, né? Então, eu acredito que dentro desse período já, talvez já a maior parte desse tempo que você tá limpo, você já trabalha com dependência química? Na verdade, foram 13 anos sem trabalho em dependência química. Eu trabalhei em multinacionais, eu entrei numa multinacional de cento e poucos anos, na época já tinha, que é a Souza Cruz. O pessoal brincava que é uma empresa maravilhosa com um produto ruim, né, que é o cigarro. Certo. Mas, graças a Deus, eu consegui parar de fumar vendendo cigarro. Eu fui vendedor, coordenador, supervisor de logística, gerente em desenvolvimento, depois gerente em Joinville. Aí fui promovido para Curitiba, gerente de Curitiba. Foi quando eu me formei, aí fui para o Rio de Janeiro. Não mais gostando do Rio de Janeiro e doido para vir morar no Nordeste, eu pedi demissão e eu estava fazendo uma pós em gestão empresarial. E aí, o final dessa pós foi o Grupo Recanto. Né? E aí, no início, o Grupo Recanto era 100% ONG. Assim, só para vocês terem uma ideia, a gente chegou a ter um tratamento de 6 meses por R$ 6.000. Né? E 20% ainda era de graça. E aí, neste processo, eu fui para Baterias Moura, trabalhei lá durante 2 anos e depois fui gerente de consultores no Brasil inteiro, meio que um gerente nacional. E depois eu fui gerente regional da Ferreiro, aqueles produtos ruins, né? Tic-Tac, Nutella, Coisa ruim. Kinder, né? Kinder Ovo e assim por diante. E dentro desse processo, assim, eu
Quando o Grupo Recanto conseguiu pagar meu salário, eu verdadeiramente, em 2011, fui e entrei para o Grupo Recanto. Massa, bacana. Então, Eu, que- eu, 2011 para cá, né? ó, eu queria pedir um favor aqui, eu quero tentar botar, porque ele não está carregado, porque todo o meu planejamento era para que acontecesse no computador, né? Mas infelizmente não deu. Dá para fazer assim ou eu tô torto? Tô torto aí, né? Ficou deitado. E se eu botar de cabeça para baixo? Também não dá. Também não. Vou segurar, sem problema. Vamos lá. Tá. Primeiro, vamos para a gente entrar então no assunto. Como já começamos, eu acho que interessante seria assim, hoje, na vista de Fabrício como profissional da área, né, da forma mais técnica, digamos, o que é a dependência química, né? O que é a dependência química? Simples assim. Isso foi um grande processo na minha vida, porque quando eu fui ser dono quando eu fui ser dono, aqui deu, Juliana arrumou um jeito de carregar e eu falar, tá um pouquinho torto, mas Tá está certo. certo. Não, tá melhor, tá melhor. Uma mulher prevenida é maravilhoso. Quando eu estava eu estou falando assim mais aberto porque eu acho que a gente tem um tempo considerável, então dá para eu falar bacana. A gente tem 1 hora de live, depois o Instagram derruba, mas a gente pode voltar e continuar, entendeu? Não, tranquilo. Então, vamos embora. O Marcelo Machado, que foi o nosso primeiro psiquiatra, e hoje inclusive está voltando aí para o nosso trabalho ambulatorial, que a gente está abrindo sem ser semana que vem na outra, com psiquiatras, psicólogos e eu, Fabrício, fazendo o tratamento ambulatorial, ele me perguntou o que é dependência química? A mesma pergunta que você fez. E nem eu e nenhum dos nossos profissionais na época conseguiram, porque a gente era muito rústico ainda, a gente era muito comunidade terapêutica, né? E foi quando me deu essa vontade de fazer o curso de dependência química. E aí, a dependência química, ela tem 5 conceitos. E esses conceitos evoluíram na história do processo. Primeiro conceito de doença. Então, quem disse para a medicina que o alcoolismo era uma doença foi o AA. E o AA trouxe esse nível de conceito. É claro que teve ajuda de médicos, teve Dr. Sica Wort, que era um médico que cuidava de bio, um dos fundadores de Alcoólicos Anônimos. E aí traz esse conceito de uma herança biologicamente herdada. Então, você pode ter um processo de que você recebeu, se você é alcoólatra, se você é um adicto, você recebeu essa predisposição orgânica eu vou botar o óculos para ver vocês melhor. Tá. Essa predisposição orgânica você recebe, aí o compulsão para o uso, e depois os psicólogos vieram e falaram assim, não, isso é um comportamento aprendido, né? Se é comportamento aprendido, o que significa isso? Significa que eu estou lá na festa, né? E fico afim de uma menina. Só que eu sou tímido. Aí vem o Daniel e fala assim, bebe 2 cervejinhas aí que você chega na menina. Aí eu bebo 2 cervejinhas, chego na menina, aprendi o comportamento. Na outra festa, estou afim de outra menina, sou tímido, não preciso mais do Daniel, aprendi o comportamento, vou lá e bebo, né? Depois os psicanalistas botaram o dedo, né? Eles falaram assim, não. A droga é meio que uma espécie de automedicação, onde que eu pego a cerveja e uso a cerveja para ela me dá um prazer, né? É uma busca prazerosa daquele momento da infância, onde a criança tinha tudo, era o centro do universo, e é como se fosse isso. E depois, o quarto conceito foi o conceito de família, né? Uma família que não tem limite, que não tem regras, que não tem amor, que não tem todo esse processo de honestidade, acaba sendo um processo. Aí quando eu estou dando temática, eu até pergunto assim, qual dos 4 está certo, né? Estão certos? Os 4. Porque, na verdade, há um 5º conceito dizendo o seguinte, é biológico sim, temos um processo orgânico,
né? A medicina ainda não descobriu qual é a enzima do fígado, mas a gente tem uma enzima a mais no fígado que ajuda a metabolizar muito mais rápido álcool e drogas. E esse processo dessa enzima nos dá essa condição. Agora, se eu não ganhei e sou alcoólatra, ou seja, se meus pais não eram, meus avós não eram, e eu sou alcoólatra, significa que eu adquiri. Então tem duas formas, biologicamente herdado. Mas aí eu vou fazer uma pergunta a você. Como é que você é adicto, eu sou adicto e minha irmã não é? Minhas duas irmãs não são. Porque tem outros fatores que exemplificam esse processo, que é o fator psicológico, o fator social, o fator cultural e fator espiritual. Eu explico. Psicológico, não sei lidar com as minhas emoções, não sei lidar com os meus defeitos de caráter. Tenho ressentimento do meu pai. Tenho muita dificuldade de me relacionar com outras pessoas. Esse é o efeito psicológico. Esse é efeito social. Pessoas, lugares e hábitos da ativa. Sempre, né? Sempre cheguei nesse processo Desculpa que eu li uma pergunta e deu uma fugida da cabeça. Sempre esse processo social, as pessoas acham que parar de beber volta uma vida normal. Não volta uma vida normal. Tem que evitar pessoas. Essa é a recuperação social, né? A recuperação social dele vai também para cultural, é sociocultural. Por quê? Porque, por exemplo, aqui em Pernambuco, é um dos lugares que mais se bebe uísque, bebida destilada do mundo. Né? Mais do que a Escócia. Mais do que a Escócia. O Brasil é o primeiro e Pernambuco é o primeiro do Brasil. Por quê? Porque é cultural. Lá no interior, o cara tomava lapadinha de cana. Aí ele veio, ele enriqueceu, ele trocou a cana pela lapadinha de uísque. Né? Então é cultural esse processo. Na minha cidade, no meu estado, era um processo assim. Alemão bebe, italiano bebe. Né? Então o alemão e o italiano bebem o quê? Cerveja e vinho. Então eu, quando tinha 4, 5 anos, meu pai me dava cervejinha para eu experimentar na boca a espuminha da cerveja. Né? Então o cultural exige. E o espiritual. O adicto, ele busca... o adicto busca o poder, não em Deus. Ele busca o poder na bebida, na droga. Né? Eu estou numa bad. Opa, vou sair fumando vou sair bebendo uma cerveja. Né? Eu estou muito feliz, vou usar para comemorar nessa parada e tal. Então ele entra nesse processo de depender de um poder inferior, infelizmente, que dá aquele poder momentâneo, mas depois leva à depressão novamente. Então vamos só terminar. Bio, psico, sociocultural e espiritual. Essa é a doença da dependência química. E como eu falei do próprio Marcelo Machado, ele sempre disse assim, ele gostou muito quando o professor na pós-graduação disse, não há solução simples para uma doença complexa. Né? Você não pode pegar uma doença que envolve todas as áreas do ser humano, porque biologicamente, psicologicamente, é meu corpo, meu sentir, meus relacionamentos, minhas crenças e minha espiritualidade. Tudo isso não tem mais nada que seja do ser humano. O ser humano é isso. Né? Então, esse é o processo. Tá certo. Muitas famílias acham, Fabrício, que consegue se resolver isso em dias, né? Em 15 dias, 30 dias. E você falando que pega todas as áreas da nossa vida, mostra ainda mais que requer de um cuidado de várias pessoas em comum acordo para poder ajudar de fato quem está precisando esse tipo de ajuda. Né? Vê só, eu fui fazer um curso, na verdade não foi o curso, foi um estágio de 45 dias na Europa, na clínica que pega todo esse projeto chamado Minnesota no Brasil. Por que é Minnesota? Porque ele vem de uma instituição em Minnesota, nos Estados Unidos, mas ela se chama terapia racional emotiva. E nessa terapia racional emotiva, ele diz o seguinte,
normalmente o adicto não vai parar. Ele não vai parar, a não ser que seja por um processo muito esdrúxulo, muito punk, né? Então, há uma necessidade de uma intervenção familiar. A própria literatura da TRE diz isso. Por quê? Porque, por exemplo, do crack, só 8% pede ajuda. A neurociência diz o seguinte, tem uma área do nosso cérebro, ela foi chamada inicialmente de núcleo accumbens, mas núcleo accumbens era nos bichos, no ser humano é praticamente igual, só que realmente eu não sei o nome, não lembro o nome agora, mas vamos dizer que o núcleo accumbens é o estádio de futebol, aonde nesse estádio de futebol vem o glutamato, se transforma em dopamina e me dá prazer. Quando eu coloco um super estímulo, eu estou alugando o estádio de futebol inteiro. E esse é o estímulo da droga. Então ele não vai ter mais estímulo em nada, ele não tem estímulo em comer, ele não tem estímulo em namorar, ele não tem estímulo em sair com a família, ele não tem outro estímulo. Porque é um super estímulo. O super estímulo da droga faz com que ele só queira aquilo. E aí é preciso uma intervenção familiar. E às vezes as famílias tentam buscar os dois polos. Ela tenta buscar um tratamento psiquiátrico, né? Esse tratamento psiquiátrico é só para uma desintoxicação, aí a pessoa passa 1, 2 meses e volta a usar, porque não se conscientizou nem nada, ou tratamento espiritual, né? Em comunidades terapêuticas evangélicas, em comunidades terapêuticas católicas, que servem para algumas pessoas. Não estou dizendo que não serve, para algumas pessoas vão servir. Mas quando o cara chega à dependência grave, ele precisa dos 5. E aí, ele precisa de recuperação biológica, que é em torno de 6 semanas a desintoxicação. 1 mês e meio a 2 meses. 6 a 8 semanas. 3 meses de conscientização da doença, né? Porque ele precisa entender o que é a doença. Ele precisa saber como ele vai lidar com ela, né? E aí, a terceira coisa, ele precisa de ou uma ressocialização ou uma integração no plano de prevenção de recaída. Porque se ele não tiver isso, ele vai sair, como eu digo, com o peito aberto, coração batendo forte, e vai voltar para o mundo sem saber lidar com a droga. Porque, vê só, cara, é tão complexo isso, que a droga vai para dentro, a droga vai para dentro do... Eu vou ver como é que eu tiro essas coisas aqui que eu estou lendo, porque vai tirando. Vai perdendo. Se alguém quiser mandar pergunta, para ficar até mais fácil, tem uma caixinha de perguntas aí. Você manda, aí eu consigo ler para Fabrício responder ele. Não precisa ler não, que a gente está anotando, Fabrício. Aí a gente vai... Então ó, sistema de recompensa cerebral é a área do cérebro onde estão todos os neurotransmissores do prazer, dopamina, serotonina, noradrenalina, adrenalina e todas essas áreas. É o mesmo lugar que você mata a sede, come e faz sexo. E aí você imputou lá dentro, pro resto da vida, um outro instinto, droga, álcool, droga. Você imputou. Então é dentro da caixa de comando. Se a pessoa não se render, porque força de vontade não faz nada contra a fissura, entre uma fissura e sua força de vontade sempre vai perder. Sempre vai perder. Porque esse negócio é dentro da cabeça. É dentro da caixa de comando. Então, quando esse processo da caixa de comando acontece, a pessoa fica com uma vontade de usar, mesmo que às vezes ela nem perceba. E para conviver com isso, é preciso, assim, literalmente é preciso, que a pessoa se renda. Render significa eu não posso. É a primeira parte do primeiro passo. Impotência perante o álcool, impotência perante a adicção, impotência perante a droga. O que é a adicção? A adicção é a doença da compulsão. Eu não sou só adicto por álcool e droga. Sou adicto por álcool e droga, por comida, por compras, por jogo, por sexo. São várias adicções na minha vida. Amplia
o processo. Quando o Narcóticos Anônimos fala de adicção, ele está falando de todas as adicções. Ele não está falando de uma ou duas. Né? Então, é muito complexo para a pessoa se ela não se conscientizar disso tudo. Ela precisa dessa conscientização para voltar para o mundo e, neste mundo, conseguir ficar limpa, evitando o primeiro gole, a primeira tragada, a primeira de todas as coisas. Então, nesse caso, evitar o primeiro gole, a primeira tragada, o não usar, ele é só o começo do processo todo, né? Tem que ter tanto um trabalho anterior a isso, quanto um posterior, né? Sim. Ronaldo Laranjeiras, que é um psiquiatra dos papas da dependência química no Brasil, ele disse assim, ó, clínica, comunidade terapêutica, trata. Porque depois do tratamento é recuperação para o resto da vida. Recuperação bio, psico, sociocultural e espiritual. Recuperação bio. O que a droga estragou no meu corpo ou na minha cabeça? Recuperação psicológica, um terapeuta. Recuperação social, grupo. Recuperação cultural, grupo. Eu vou descobrir que há vida sem droga. Recuperação espiritual, grupo e igreja. Então, esta recuperação se dá posteriormente. E mais ainda, eu falei da primeira parte do primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool e a droga, ou a adicção. E a segunda parte é que perdemos o domínio de nossas vidas, perdemos o controle de nossas vidas. E o que isso quer dizer? É que eu não tenho quociente emocional para lidar com isso. Eu não tenho quociente emocional porque, vê só, família. Eu não posso dizer para vocês assim, racionalmente, olha, galera, me desculpe aí, eu vou levantar aqui, vou descer e vou tomar uma grade de cerveja. Isso não é racional. Não é racional jogar a minha profissão, não é racional jogar 27 anos e 4 meses fora, não é racional. Agora, por exemplo, se vier uma grande notícia devastadora emocional, eu posso descer e posso usar. Por quê? Porque o processo de uso, a lógica de uso, né, é a lógica do emocional. Eu me sinto feliz e bebo para comemorar. Eu me sinto triste e bebo para sair da bad. Eu me sinto estressado, fumo um para relaxar. E assim por diante. Toda lógica vai atrás de uma lógica emocional. Então eu preciso aprender. O programa de 12 Passos nos ajuda pra caramba. Aprender nossas emoções. Né? E aí eu falo muito bem dos 12 Passos já, porque ele fala pouco em álcool e muito em emoção. Muito em emoção. Né? Então eu preciso de recuperação emocional. Né? É esse o processo. O Alisson, Fabrício, mandou aqui na caixinha de pergunta da gente. Você falou que é os 27 anos, né, em recuperação. E ele perguntou aqui, com o tempo fora do uso, fica mais fácil manter essa recuperação? Olha, companheiro, só fica fácil se você continuar em recuperação. Porque o primeiro passo de AA, ele diz assim, o álcool transformado em voraz credor. O que é um voraz credor? Credor é quem eu devo, né? Aquele que tem crédito comigo. Então eu devo para ele. E voraz significa animal, significa carnívoro. Então, voraz credor ele te deu desenvoltura, ele te deu relacionamentos, ele te deu tudo, mas vai cobrar a tua vida. E eu não sou alcoólatra ou adicto porque eu uso todo dia. Eu sou alcoólatra ou adicto porque uma vez que eu uso, nasce na minha cabeça uma obsessão onde eu só penso em droga e uma vontade chamada de anseio louco, que é uma compulsão, que me condena a continuar usando. Então, toda vez que eu bebo a primeira dose, ou fumo o primeiro baseado, ou cheiro a primeira carreira, nasce em mim uma obsessão, aonde eu vou encontrar, como que eu vou encontrar, eu quero droga, eu quero dinheiro, eu quero onde eu vou arrumar, e uma vontade irresistível. E essa vontade irresistível me condena a usar. E se ela me condena a usar, eu preciso entender que eu perco o controle. Aí, o passo dá a solução. Ele diz assim, mas temos convertido nossa mente numa tal obsessão pelo bebê destrutivo que somente um ato da providência poderá remover.
Aí ele explica, quem é que pode remover a obsessão? Deus. Ato da providência é Deus, providência divina. Então, Deus tira a obsessão da minha cabeça. Então, quando eu me afasto do grupo, quando eu me afasto de Deus, quando eu me afasto da recuperação, pode ser com 1 ano, com 2 anos, com 27 anos, eu vou recair. Porque a obsessão volta. Se eu estou no grupo, Deus se manifesta na consciência coletiva do grupo. Se eu estou indo no grupo, o grupo está me alimentando de Deus. Se eu estou indo na igreja, está me alimentando de Deus. Se eu estou escrevendo dos meus defeitos de caráter, eu estou me alimentando de Deus e da recuperação. A partir do momento que eu paro, literalmente o processo vai por água abaixo. Aos 22 anos limpo, eu tive vontade de usar, porque eu tinha me afastado de tudo. Eu conheci a psicanálise, achei a psicanálise linda, maravilhosa, e achei que eu não precisava mais de grupo. E deu vontade de usar. Aí quando deu vontade de usar, como eu já conheço muito tempo, eu falei, ih, rapaz, estou recaído emocionalmente. Aí peguei e voltei a escrever, a fazer e tal. Mas é claro, terminando a pergunta, é claro que quando você tem mais tempo, em recuperação, vai ficando mais longe os assuntos de droga, as coisas de droga, as lembranças da droga, os papos da droga. Você começa a ter outros problemas que não são relacionados à droga. E aí a sua vida entra em outro contexto, um contexto... Né? A gente tem muito mais, né? A gente já tem uma outra pergunta, tem várias perguntas aqui, mas aí eu vou por ordem para poder a gente conseguir atender a maior parte do número de pessoas. A Viviane, ela está falando aqui que ela convive, né, com um adicto em recuperação há 16 anos e ela quer saber como é que ela sabe se ela é codependente, se ela é ruim, acredito que seja ou para a pessoa ou para ela, para a família. Ela não Qual é a impotência do adicto? A impotência do adicto é usar droga e tentar controlar, né? Tudo que ele queria, o que eu queria era poder usar droga controladamente. Tomar um vinho, beber, fumar um baseado de vez em quando, sem de boa, como algumas pessoas fazem. E qual é a impotência? Então, só para terminar. Eu até gostaria, mas não posso. E não podendo, eu não faço uso de porra nenhuma. Desculpa o palavrão. Não faço uso de nada. Exatamente porque eu conheço isso. Mas essa é a minha impotência. E a impotência de um familiar, de um codependente, é o adicto. Porque ela acha que a vida dela vai melhorar se o adicto ficar limpo. E aí ela sai de si e tenta controlar, ou depender do adicto. Então, se o adicto está bem, ela está bem. Se o adicto está mal, ela está mal. Então, ela precisa de tratamento, porque ela também tem uma impotência. O nome da impotência dela não é álcool e drogas. O nome da impotência da minha mãe é Fabrício. Se o Fabrício está bem, né, a minha mãe fica bem. Se eu pensar em recair, ela enlouquece. Né? Então, essa é a característica da codependência. E é preciso tratamento. De repente, um psicólogo. De repente... Por quê? Porque o grande desafio do codependente é voltar a olhar para a cara dele, para a pessoa dele, né? Para a vida emocional dele. É esse desenlace. Não quer dizer que você deixe de amar. Quer dizer que você vai fazer coisas que são suas. Né? Você não vai viver a sua vida toda em detrimento a outra pessoa. Né? E tem algumas famílias que são tão codependentes que quando elas nos entregam o paciente para a internação, 7 dias, 1 mês, elas estão lá querendo ele de volta. Né? E o cara está bem, mas a família quer tirar. E por que a família quer tirar? Porque ela deixou de ter alguém para controlar. E aí não sabe fazer o que com o que sobrou. Então é desespero do próprio codependente. Né? E veja só, para terminar o processo, a família passa por 5 coisas. Ela passa pelo processo de negação. Quando ela vê que o adicto está dentro de casa, ela diz, não, isso não acontece com a gente. Depois ela culpa o adicto. Vem aquele processo moral dizendo assim,
ah, esse cabra safado, ele não tem jeito, ele bababá, bababá, babá. Depois, ela vai e se cobra, se culpa. Eu acho que fui eu, acho que foi você, o que a gente fez, o que a gente não fez e tarará. Depois ela começa a procurar tratamento enlouquecedor. Mudança de cidade, igreja, casamento, faz o cara se casar para ver se ele se liberta, e assim por diante. Leva na macumba, leva no espiritismo, leva em todos os lugares. E por último, ela procura um tratamento especializado. Então, se você é um familiar e o seu adicto já está num tratamento especializado, deixe acontecer. É necessário, porque ele precisa ver por ele mesmo, né? Eu senti isso muito quando eu saí da minha recuperação. A minha namorada ficou com ciúmes de Narcóticos Anônimos. Porque Narcóticos Anônimos estava conseguindo uma coisa que ela fazia 6 anos que não conseguia, que era eu parar de usar. Né? E ela ficou com ciúme. E acabou tendo dificuldade no nosso relacionamento e 1 ano e pouco acabou. Dá para ver trabalhando nessa área, né? A luta que é muitas vezes com o parente, tanto para trazer o adicto para o tratamento, depois para manter o adicto no tratamento, como você mesmo falou, às vezes pela vontade dele. Quando ele chega, quando ele já está ali, já está envolvido no tratamento, começa a perceber que precisa, e a família ainda luta para isso, né? E assim, eu acho assim, essa luta que a gente enfrenta hoje no trabalho, né, saindo um pouco disso aqui, de muitas vezes convencer a família de que realmente aquele ente querido dela precisa de tratamento, isso também já é o que você descreveu aí, o sintoma dessa codependência da família, né? Isso já é ela se defendendo nisso, né? Porque a gente apresenta um projeto terapêutico que é funcional, a gente apresenta uma clínica especializada com estrutura moderna, digamos assim, a gente apresenta tudo que é preciso para o tratamento acontecer. E ainda assim existe aquela resistência, né? Porque muitas vezes ela dá aquele passo para trás e diz, não, mas eu acho que ele é bonzinho, rapaz, ele é uma pessoa muito boa, né? Eu acho que ele não precisa disso. Começa a ver aquilo como um monstro, né? Um castigo. Se você comentasse isso. Por que Freud criou esse processo chamado bode expiatório? Porque um dos mecanismos inconscientes do ego, né, mecanismo de defesa, se chama projeção. Então eu pego minhas preocupações, eu pego meus recalques, minhas repressões, e eu jogo no outro. Né? Então o bode expiatório, ele tem a atenção da família toda. E o que a família ganha com isso? A família ganha que ela não se enxerga. Enquanto eu estou olhando para o Breno e para o Daniel, eu não preciso olhar para mim. Né? Eu estou apontando o dedo e não estou olhando para mim. Quando esse dedo vira, é difícil. Então, às vezes a família acaba pensando desculpas. E esse é o processo. Algumas vezes eu cheguei a dizer isso para a família. Família, você já conseguiu chegar no 5º estágio. Você já passou por um tratamento especializado. Bio, psico, sociocultural e espiritual. Me perguntaram aí qual era o melhor tratamento. É o tratamento que tenha médico, psicólogo, que tenha o terapeuta, né, que é um adicto em recuperação. Isso foi concebido lá em 1940 e pouco em Minnesota, né, que é a equipe multidisciplinar com alcoólatra ou com adicto no meio, né, e espiritual. Então, quando mais esse processo for integrado, melhor o processo de recuperação. E quando você enxerga isso, parabéns, você já chegou ao lugar certo. Agora tente entregar um pouco, saia do controle. Então todo esse processo que você falou dessa dificuldade, se chama dificuldade com controle. Quando eu paro de ter meu bode expiatório, quando eu paro de ter o meu controle, né, eu fico com dificuldade. Assim, eu estou sendo até um pouco
forte no que eu estou respondendo, mas muitas vezes é essa a verdade. Né? E é outra coisa, né? É medo. Medo porque, infelizmente, nesse mundo da dependência química tem as pessoas que já passaram por tortura, por essas coisas, também tem aqueles depósitos de gente que chega lá e fica tomando banho de piscina e mais nada, né? Então, assim, entenda se você está chegando num lugar onde a recuperação é biopsicossociocultural e espiritual. Né? E aí, fique tranquilo. Beleza. Tem mais aqui, tem duas perguntas que é bem interessantes aqui. Porque a gente, antes de entrar, a gente sempre escuta, não, mas meu pai, ele só bebe uma vez durante o dia, ou meu pai bebe todos os dias. E aí o Álvaro, ele perguntou aqui, qual a diferença do cara que toma uma dose todo dia para quem bebe até cair uma vez a cada 3 meses? Pessoal, tem 3 tipos de bebedores. Hoje já inventaram um monte de usuário recreativo, usuário social, usuário... Não, é uso, abuso e dependência. Uso, qualquer uso. Então, qualquer uso, por exemplo, Juliana bebeu 2 vezes na vida. Uma ela vomitou, outra ela dormiu. Ela não bebe mais, mas ela é usuária. Ela bebeu 2 vezes, então já usou. Abuso significa o uso mais incrementado, que já vai tomando conta, aquele cara que fica porre todo final de semana, aquele cara que, como esse, quando bebe fica porre, e já começa a ter problemas na sua vida. Né? E aí, por fim, você tem um dependente. O que é ser dependente? É beber todo dia? Não, não é beber todo dia. Ser dependente eu posso passar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos. Mas quando eu bebo, tem eu acho que é na CID-10. Na CID-10 fala da reinstalação da compulsão após a abstinência. Com 27 anos e 4 meses, se eu for usar hoje, em até 3 dias, 72 horas, eu volto fisicamente, clinicamente, à mesma compulsão de que quando eu parei há 27 anos atrás. Meu corpo, se eu bebesse uma grade de cerveja, meu corpo vai estar pronto para beber uma grade de cerveja. Por conveniência, eu vou até segurar, mas esse é o grande processo. Então, na verdade, quando você tem o uso, ele é assim, ó, predisposição orgânica e uso. Predisposição orgânica, minha capacidade física de usar. Né? Tolerância, baixa abstinência no primeiro momento, e tarará, tarará. Uso significa 3 coisas. Tipo de droga, ele falou álcool, fraca. É uma droga fraca. Né? Ela é fraca porque ela demora 40 anos para a pessoa se transformar numa alcoólatra. Quantidade, que pelo jeito é muito, mas a periodicidade é baixa. Então ele pode chegar à dependência, mas ele vai demorar um pouco para essas 2 linhas se encontrarem nessa linha que chama dependência. Né? Aí, por exemplo, crack. Não, vou dar um exemplo de um cara que se internou comigo. Tipo de droga, forte, cocaína. Quantidade, 5 gramas dividido por 3 pessoas. Dá um pouquinho mais do que 1,5 gramas para cada um. Só sexta-feira. Ele usou cocaína há 13 anos e não se transformou dependente. Ah, não se transformou, Fabrício? Um dia, foi sexta, sábado, domingo e acabou a vida dele, ele foi internado. O cara era vice-presidente de uma estatal. Né? Se internou com a gente, comigo lá. Então, normalmente, essa periodicidade, essa quantidade, quando se fala de cocaína, não é isso. Por exemplo, o álcool demora 40 anos, mas a gente já internou um menino que tinha 18 anos, usava álcool, droga fraca, mas ele tomava 1 garrafa todo dia. 18 anos ele se internou. Então, tudo depende desse processo, dessa junção dessas 4 coisas. Minha predisposição orgânica, o tipo da droga
a quantidade da droga e a periodicidade da droga. Nossa. A Antônia aqui também perguntou em relação a isso, né? Ela perguntou aqui que se um adicto pode conviver com uma namorada que bebe cerveja, mesmo que seja esporadicamente. Vê só, quando se trata de... Deixa eu dar um passo atrás. Depende muito do tempo de recuperação dessa pessoa. Se você tiver com uma pessoa que está saindo do tratamento e você beber do lado dela, você vai estar arriscando a recuperação dela. Por quê? Porque ela está perto de pessoas, lugares e hábitos da ativa. Né? Então, o tratamento social dele fica ruim. Né? Então, assim, ele pode... Qual é o grande processo? O grande processo é que o adicto tem que ele mesmo abrir a chave da consciência, né? Que nem Deus arromba a porta. Né? Então, é ele que tem que abrir a porta dele para entender que ele é um adicto. Só para vocês terem uma ideia, eu entendi isso. A minha internação foi só de 2 meses, porque era uma clínica absolutamente cara em São Paulo, em 1995. Era um carro por mês, mais ou menos. Então, você pega hoje um carro popular e dá em 1 mês de tratamento. Era esse o processo. Então, minha família só conseguiu pagar 2 meses. Meu pai vendeu um carro para pagar, inclusive. Então, eu saí consciente. Quem me convidou para beber? Minha mãe. Aí minha mãe chegou e falou assim, mas você não vai poder tomar uma cervejinha comigo? Eu olhei para ela e falei assim, se a senhora quiser que eu fume pasta de cocaína, me dá cerveja. Ela falou, não, Deus me livre. Quem é que tinha consciência de que eu era alcoólatra, de que eu era um doente, de que eu era um adicto? Eu. Então, se ele tiver essa consciência, bacana, ele vai ficar limpo. Agora, pode mexer. Foi muito interessante, assim, um paciente me falando de uma recaída. Ele falou que ele não comprava pão, quem comprava pão era a mulher. Né? Aí ele entrou no supermercado e sabia que o pão era para a direita, mas ele foi para a esquerda. Ele foi procurar o caminho da bebida, da exposição das bebidas. Aí ele passou no meio da exposição da bebida, se ligou da besteira que estava fazendo e foi comprar pão. Aí chegou em casa com outro saco de pão, porque a mulher já tinha comprado. Ali começou a recaída dele. O corredor da bebida fez com que ele recaísse emocionalmente. Então, às vezes, você pode olhar, pode dar um estalo dentro da sua cabeça, se olhar alguém bebendo, né? E esse estalo começar um processo de recaída. Depois, vou ter que botar o negócio de novo. Vai ter que, vai dar lá na frente. Vocês estão me vendo normal? Sim, tá sim. Tava só oscilando a internet, mas agora voltou. Tá, que eu estava botando o carregador. Então, você... eu esqueci o que eu estava falando. Não, você não pode botar a prova, né? Porque uma hora essa prova pode chegar. Né? Ela pode dar certo negativamente. Entendi. Ele é como... Ele caiu na própria armadilha, né? Criada pelo subconsciente dele, digamos assim. Pelo inconsciente mesmo, por esse instinto que eu te falei, do próprio cérebro. O cérebro sentiu vontade de, né? E criou subterfúgios para. Né? Então imagina, por exemplo, meu sogro bebe absolutamente tranquilo. Né? E aí, meu sogro, quando vem na minha casa, ele traz a bebidinha dele. Só que sobrou, a gente devolve para ele. Se não, a gente dá para o porteiro beber quando ele quiser na vida dele. Por quê? Porque você já imaginou eu chegar à noite para pedir uma água e me deparar com uma bebida? Eu posso beber sem querer, sem me perceber, porque é traiçoeiro assim. Então eu não posso entrar nessa história. Eu tenho que tentar evitar esse tipo de situação. Só comentar, porque eu tenho uma experiência
dentro disso, né? Logo quando eu parei de usar, a minha esposa, ela disse também não vou beber mais, né? Ela não tem problema com álcool, ela disse também não vou beber mais. E ali eu aceitei na boa, não, ótimo, melhor que aí a gente não precisa mais entrar em contato com isso e tal. Depois de passar um certo tempo, eu tive aí esse feeling, né, que você falou, dessa autoconsciência. Eu cheguei assim, pô, mas falei até para ela, não insisti, mas falei para ela, ó, se você quiser beber, você pode beber, não deixe de beber, porque para você é uma diversão, é um lazer, por minha causa. Eu não vou beber porque você bebe. Né? E aos poucos a gente foi voltando nisso e ela, mas isso com certeza você já tinha um ano limpo, uma consciência maior. Já. Essa segurança tem que voltar, entendeu? Isso. Porque e aí criamos regras também, isso. Né? Em se tratando de álcool, você vai ver ele em todo lugar, não tem jeito. Exato. Né? Você vai ver na televisão, você vai ver num restaurante, você vai ver. Meu padrinho dizia o seguinte: vá em restaurante, vá numa festa de casamento, saia com alguém que bebe, sem problema, se socialize, porque socialização é recuperação. Agora, no momento que você começar a namorar cerveja, levante e vai embora. Eu não entendi. Aí um dia eu fui para um casamento, comi, bati papo, fui para a igreja, aí depois comi, bati papo, dancei, brinquei com o casal, era meu amigo, aí sentei, 1h30 da manhã. Quando eu sentei, eu comecei a namorar o garçom passou com uísque, aí eu lembrei. Quando eu ia para casamento, eu dava R$50 para o uísque, para o garçom não deixar meu copo de uísque 12 anos vazio. Aí o cara botou o uísque, minha boca encheu d'água. Aí daqui a pouco o outro passou com a cerveja. Aí quando ele botou o copo na cerveja, eu senti até gosto na minha boca. Eu virei para todo mundo e falei, gente, muito obrigado, até logo. E fui embora. Minha namorada falou, eu não vou. Eu falei, ok, eu vou de táxi. Peguei um táxi e fui embora. Por quê? Porque qual é o meu limite? Eu tenho que entender qual é o meu limite. Então, no momento que eu começar a gostar da brincadeira, a namorar a bebida, eu tenho que parar e admitir que eu sou impotente. Entendi. Bacana. Show de bola. Então, a gente, vocês bem falando, como o Fabrício disse, então a recaída não é provavelmente dita você usar, mas sim a mente, né, levar você a ter as sensações. E aí as famílias acham que não, meu filho ele não está recaído por não estar usando, mas na mente dele ele está com a memória eufórica, como a gente fala, bem ativa, né? Na verdade, a recaída ela tem vários sintomas, né? Tem um processo, 2 psicólogos chamados Prochaska e de Clemente, eles fizeram a matriz motivacional do dependente químico. Primeiro estágio, pré-contemplação. Não, a minha família é louca, eu não sei, eu não sou adicto, eu não preciso parar de usar, ou seja, ele nem contempla a mudança. Segundo passo, ele chega e faz assim, tá bom, contemplação, eu contemplo a mudança. Eu acho que eu tenho que parar de usar, mas eu não sei como. Aí no terceiro estágio, a preparação, ele pede ajuda. E um profissional, um grupo, ajuda ele. Aí ele entra em ação, 4º estágio. Na ação, ele começa a se perceber, a partilhar, a escrever, a entrar em recuperação. Depois ele vai para a manutenção. Né? Sai, vai para o grupo, começa uma vida normal, manutenção do processo, barará, barará. E qual é o próximo estágio? Recaída. Só que não é uma recaída à droga, é uma recaída emocional, uma recaída comportamental. Né? Então, esse processo de recaída comportamental, ela faz parte da recuperação, mas ela não pode estacionar na recaída emocional, porque senão vai usar. Então,
Por exemplo, tinha um amigo que ele começou... Não, eu vou falar de mim, não vou falar da pessoa. Quando eu tinha 1 ano e 2 meses, eu comecei a brigar com minha mãe dentro da minha casa, brigar com meu pai, falar, babá. Comecei a trair, né, a atitude comportamental doentia. Comecei a querer pedir demissão do emprego, eu ia ser promovido e eu queria sair, porque eu não aguentava aquele processo. E comecei a sentir saudade da droga. Eu disse, inclusive, que a cocaína era como se fosse uma mulher que eu tinha me separado e assim por diante. Aí, um companheiro virou e falou, ei, amigo, você está recaído. Aí eu falei, não, pô, tem 1 ano e 2 meses, então não. Ele falou, se quiser ajuda, né? Aí 5 minutos depois eu voltei, qual é a ajuda? Ele falou, não, vamos conhecer os passos, vamos estudar os passos, né? Esse cara virou meu padrinho, né? E aí eu percebi que eu estava recaído emocionalmente e que eu precisava... São 3 dependências muito fortes. A primeira dependência do grupo, porque lá tem Deus. A segunda dependência do programa, porque eu trato minhas emoções. E a terceira dependência de Deus, porque a espiritualidade faz parte do programa, né? Você não precisa ser religioso, mas você tem que ter a sua espiritualidade. Então essas 3 dependências são as dependências benéficas da recuperação. Bacana. Tem uma pergunta aqui, foi a última aqui, eu vou colocar porque eu achei interessante, que Dona Vanusa, ela diz que o irmão dela está internado no momento e que eles estão ansiosos com a saída dele, com receio que volte a beber novamente. Como devemos proceder? É a pergunta dela. Olha, se você está acompanhando desde o início, você viu que a dependência química ela é bio, psico, sociocultural e emocional. Então, se ele tem um problema psiquiátrico, ele precisa de psiquiatra. Se ele tem um problema clínico, ele precisa de um médico que o acompanhe, né? Ele precisa de tratamento psicológico, né? Ele precisa de acompanhamento e, principalmente, possivelmente, alguém que tenha conhecimento da dependência química. E aí o mais importante de todos, o social. Você precisa acompanhar, por exemplo, já vi família que por 2 anos, eu acho que o pai e a mãe eram aposentados, ou não, a mãe era enfermeira e o pai era engenheiro, uma coisa assim. Eles colocaram no processo da decisão do filho, vamos cuidar do meu filho. E levaram o cara para a reunião durante 1 ano e meio, 2 anos. Eles iam, deixavam o cara entrar e ficavam sentados na frente, batendo papo, conversando. Aí os adictos saíram para fumar e começaram a conversar com eles, e eles viraram um grande amigo de todo mundo. Então, neste processo, eles ajudaram isso. Então, assim, eu vou dizer de 2 pessoas que saem. A que dá certo e a que não dá certo. Vou começar pela que não dá certo. Meu problema era droga, botei a droga para o lado, tenho uma vida normal. Vai usar. Por que vai usar? Porque uma vez dependente pro resto da vida. O abusador, ele consegue dar ré, ele consegue diminuir, né? Até por isso o Estado, por exemplo, ele banca o tratamento para o abusador, porque só 10% é dependente, né? Então, 90% da população ele atinge com o tratamento dele. Se eu estou com um problema, eu vou lá, faço no CAPS o psiquiatra, faço no CAPS o psicólogo e consigo ficar bem, reduzir minha droga e ficar tranquilo, porque eu sou abusador. Meu pai era um abusador de álcool e um dia ele resolveu parar e conseguiu parar. Uma das características da dependência, das 7 características, uma delas é tentar diminuir ou parar sem sucesso. Então, eu não consigo parar. E se eu não consigo parar, eu preciso deste processo de recuperação para o resto da vida. E aí há o segundo tipo, aquele que sabe que é impotente perante a droga, mas percebe que precisa de ajuda
para ficar em recuperação. Esse dá certo. Porque esse vai ter que ir para o grupo, esse vai para um psicólogo, esse vai pedir ajuda, esse vai atrás não só do tratamento de parar de usar, mas do tratamento de parar de sofrer emocionalmente. Então, se eu só acho que o problema é a droga e vou tentar viver uma vida normal, e isso a família quer que ele se case, a família quer que ele vire homem, a família quer Juscelino Kubitschek. Ele não fez em 30 anos, quer que ele faça em 5 meses. Que ele arrume um emprego, que ele faça isso, que ele faça aquilo. Não queira isso. Queira que ele vá para o grupo. Porque indo para o grupo, ficando bem, ficando em recuperação, ele vai conseguir emprego, ele vai conseguir família, ele vai conseguir no tempo da recuperação. E aí as pessoas que não acreditam que são adictas emocionalmente, elas vão recair. E a pessoa que sabe que é doente vai procurar ajuda de todas as formas. Então, como resposta, incentive ele ao processo de grupo, igreja, tratamento psicológico e, se precisar, tratamento psiquiátrico. Esse arcabouço de recuperação é necessário. Eu tenho 27 anos e descobri com 8 anos que eu tinha depressão. E minha depressão é crônica. Eu não consigo. Então eu vou no psiquiatra. Eu tomo medicação para depressão. Até porque eu tenho uma doença autoimune que causa dor no meu corpo. Então, eu tomo medicação, não é droga. Alguém estudou, alguém sabe exatamente. Porque a diferença da droga para medicação, para o remédio, é a dose. Se o cara me passou um remédio e eu tomar 3, eu já recaí. Mas se ele me passar um e eu tomar um, eu estou em recuperação, sem tranquilidade. Eu procuro na psicanálise ter um psicanalista, eu procuro no grupo ter um padrinho, eu procuro no grupo, eu só não estou no grupo sexta, sábado. Por quê? Não, desculpa, segunda e sábado. Mas mesmo assim, eu às vezes acabo indo num grupo ou no outro. Mas segunda-feira é trabalho louco. Terça-feira eu atendo o dia todo. Quarta-feira levo a mensagem no ar. E às vezes na clínica é quinta. Na sexta, grupo. Então, você precisa desse processo com 27 anos. Então, imagina uma pessoa que está saindo. Né? Me falaram 90 dias, 90 reuniões. Eu era tão doente emocionalmente, eu me percebi tão doente emocionalmente que eu fui 12 anos e meio. Todo dia para o grupo, todo dia. Eu só deixava de ir para o grupo de um jeito. Se eu tivesse uma responsabilidade grande. Aí eu deixava de ir para o grupo. Mas se eu não tivesse responsabilidade, lá eu estava. Juliana está aí há 20 anos, me conhece. E por que você parou com 12 anos e meio, Fabrício? Porque eu tive um emprego, que eu viajava com pessoas e acabava indo para o trabalho e voltando e jantando. E quando eu terminava o jantar, muitas vezes eu já tinha passado a hora do grupo. Mas mesmo assim eu fugia. Mesmo assim eu virava e falava, gente, eu vou na igreja. Gente, eu vou visitar um amigo que mora aqui em São Paulo, aqui em Campinas. E fugia. Né? Se a Fernanda estiver nos ouvindo, ela vai lembrar disso, que ela estava perto. Então é esse o processo. O processo é continuidade da recuperação. Se parou a recuperação, recaída é um tempo curto que vai acontecer. Massa. O Fábio Porto está perguntando para o senhor falar um pouco, né, sobre o craving. Graving, né? Craving. Eu não sou muito bom em inglês não, mas é isso aí. Eu não tenho ideia. Tá, fissura. É fissura. Né? O craving é fissura. É porque tu falou craving, eu pensei em cravo. Craving. É fissura, né? E aí tem 2 tipos de fissura muito graves, né? Tem uma fissura biológica orgânica, que é esse instinto autoinduzido que eu botei dentro da minha cabeça. Se eu saio de um processo da recuperação, é possível que eu possa usar sem nem me perceber, né? Eu já ouvi gente falar assim, eu saí e fui beber. E depois que eu estava bêbada que eu acordei. É meio que um transe do processo. Né? Por que ele é craving? Porque nós não somos viciados em droga, nós somos viciados em prazer em pico. Quanto maior prazer em pico a droga, mais louco a gente fica por ela. Álcool,
Um porre demora, não sei, 5 horas, 6 horas.